Agravantes: Flávio Guido Cassino, brasileiro, casado, vereador, inscrito no CPF sob o número 057.550.930-91 e no RG sob o número 702.304.6076, com endereço profissional na Rua Alfredo Chaves, 1323, Caxias do Sul, /RS, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ao seu João Tomé, brasileiro, inscrito no CPF, sob o número 258.243.760-34 e no RG sob o número 1009380062 SCJ-RS, com endereço funcional da Rua Alfredo Chaves, número 1323, bairro Exposição, CEP 95020-460, na qualidade de presidente da comissão processante. Advogado Fabrício Premieri Carelli, inscrito na Ordem dos Advogados Brasil, /RS, sob o número 62484, com endereço funcional da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na Rua Alfredo Chaves, número 1323, bairro Exposição, CEP 95020-460, Caxias do Sul, RS. Agravado: Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, -RS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 552.896.490-34, residente e domiciliado na Rua Afonso Gasparim, número 180, apartamento 401, bairro Colina Sorriso, Caxias do Sul, -RS. Advogado Cássia Andréia Azevedo Cão, brasileira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, número RS sob o número 75578, inscrita no CPF sob o número 891.531.400-20, com endereço na Rua Alfredo Chaves, número 1333, bairro Exposição, CEP 95020-460, Caxias do Sul, RS. Colenda Câmara, eméritos julgadores, resumo da lide. No dia 8 de outubro de 2019, a Câmara Municipal de Caxias do Sul acolheu denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul, ora impetrado, instaurado processo de cassação do seu mandato. Tudo conforme consta da cópia integral do processo contido, documento externo 365/2019, anexado nos autos do mandato e de segurança que tramita perante a segunda Vara Civil da Comarca de Caxias do Sul, RS, parênteses, processo número 500.951.5.2019.8.21.0010, fecha parênteses. No dia 14 de outubro, nos termos do Decreto-Lei nº 201/67, o agravado foi notificado da decisão da Câmara Municipal. No dia 21 de outubro, o agravado impetrou o mandato de segurança, sustentando que a notificação expedida pela comissão processante implica cesseamento de defesa porque a legalidade procedimental não poderia ser verificada pela ausência da transcrição da sessão legislativa número 358, que adiou a análise da denúncia antes do seu recebimento, juntamente com a notificação pela Câmara Municipal. No dia 23 de outubro, a medida liminar requerida foi deferida em decisão assim vazada. Dois pontos. Abre aspas. Defiro liminarmente a ordem para determinar a renovação do ato de notificação previsto pelo artigo 5º, inciso 3º, do Decreto-Lei nº 201/67, relativo à denúncia 365/2019, que deverá ser acompanhado da transcrição integral da sessão legislativa de número 358 e das subsequentes até a 361, sessão legislativa, inclusive, suspendendo a eficácia da notificação anterior. Ocorre que a decisão agravada é ilegal. Eis que ela desborda do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/67, que estabelece que somente acompanharão a notificação do denunciado a cópia da denúncia e dos documentos que a instrui, razão pela qual os agravantes requerem a reforma dessa decisão. 2. Da decisão agravada. Eis a síntese da decisão agravada na parte que concerne ao presente recurso. Ao menos, neste exame perfectório, observa-se que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito liminar. Haja vista que a argumentação apresentada é relevante
e a urgência do provimento judicial é evidente, tendo em vista o prazo peremptório da defesa que se encerra no dia 24/10/2019. Outro sim, a medida liminar ora postulada é perfeitamente reversível na eventualidade da futura improcedência da ação ou da sua revogação. Da análise dos autos, infere-se que o impetrante se insurge contra o ato de notificação recebido da comissão processante, referente à denúncia apresentada pelo ex-vice-prefeito do município, por meio da qual busca a declaração do seu impedimento para o cargo de prefeito municipal, pelas supostas práticas de infrações políticos-administrativas durante o exercício do seu mandato, alegando, em síntese, que teve tolhido seu direito à ampla defesa pela ausência de peças essenciais no ato de sua notificação. Como é sabido, o exercício da ampla defesa é a garantia assegurada constitucionalmente e deve ser observada em todos os procedimentos, sejam eles judiciais ou administrativos, não podendo sofrer limitações sem previsão legal. Consoante anteriormente referido, a impetrante afirmou que a notificação recentemente recebida veio desacompanhada de documentos essenciais ao exercício de sua defesa, em especial a íntegra da transcrição da Sessão Legislativa 358, bem como a subsequente até a 361. Em exame dos documentos que instruíram o pedido liminar, verifica-se que efetivamente a notificação recebida pelo impetrante não foi devidamente instruída com os documentos relacionados à Sessão Legislativa 358, na qual foi realizada a primeira sessão referente ao processo de cassação do prefeito, previsto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67. Embora o inciso 3º do referido diploma legal refira que a notificação deva ser acompanhada somente com a cópia da denúncia e dos documentos que a instruíram, pode-se concluir, em um primeiro momento, que o impetrante não obteve acesso às informações que considera relevantes para a elaboração da sua defesa, em especial referente à primeira sessão e seguintes, nas quais foram votadas a admissibilidade da denúncia e a eleição da comissão processante. Como mencionado, a urgência é evidente, uma vez que a notificação foi deflagrada, o prazo peremptório para a apresentação de defesa do impetrante no processo de impeachment, que se encerra no próximo dia 24, a qual restará fragilizada, segundo sustenta, sem as informações que possibilitam verificar a legalidade e constitucionalidade dos atos legislativos empreendidos quando da instauração do processo configurado no cerceamento da defesa. Dessa forma, presentes os pressupostos referidos no artigo 7º, inciso 3º da Lei número 12.016/2009, defiro liminarmente a ordem para determinar a renovação do ato da notificação previsto no artigo 5º, inciso 3º do Decreto número 201/67, relativo à denúncia 365/2019, que deverá ser acompanhada da transcrição integral da Sessão Legislativa 358 e das subsequentes até a 361, Sessão Legislativa, inclusive, suspendendo a eficácia da notificação anterior. 3. Das razões recursais. Com a devida vênia ao entendimento traçado pelo juízo monocrático, mas bem se vê que a decisão, ora agravada, ora não encontra razoável fundamento, inclusive porque ela própria reconhece que o procedimento previsto pelo decreto número 201/67, quando da notificação do denunciado, que dela conste apenas a cópia da denúncia e dos documentos que a instruíram. Eis o texto do decreto número 261/67. Artigo 5º, inciso 3º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, em 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia, denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, a presente defesa prévia, por escrito, indique as provas para que pretender produzir e arrole testemunhas, até o próximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial,
com intervalo de 3 dias, pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Vale lembrar que o Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante número 46, estabeleceu inequivocadamente que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Se o Decreto-Lei nº 201/67 não estabeleceu a necessidade de que a notificação do denunciado do recebimento da denúncia se fizesse acompanhado dos outros documentos, que não a cópia da denúncia e dos documentos que instruíram, não compete ao Poder Judiciário, por meio de criação jurisprudencial, estabelecer a obrigatoriedade de apresentação de documentos não previstos em lei. Inclusive, é de se considerar que em qualquer ação judicial, a citação só é acompanhada, em regra, de cópia inicial, abre parênteses, sequer é acompanhada dos documentos que a instrui, fecha parênteses, do mandato de citação quando realizado por oficial de justiça e, eventualmente, da decisão que acolhe algum dos pedidos de tutela de urgência. Nunca se soube de algum réu ter alegado e conseguido comprovar prejuízo por faltar com a citação cópia integral do processo. De toda sorte, a notificação enviada pela Câmara Municipal, conforme nela própria mencionada, foi acompanhada dos seguintes documentos. Documento externo número 365/2019. Documento externo número 366/2019. Documento externo número 373/2019. Pedido de adiamento. Relatório da votação do pedido referido a adiamento. Relatório de votação de admissibilidade do documento externo 365/2019. Ofício número 218/2019, ata /2019 da Comissão Processante, requerimento sem discussão, número 374/2019, solicitando a certidão de pronunciamentos da sessão ordinária número 361 da 17ª legislatura, realizada em 4 de outubro de 2019. Ofício número 220/2019, ata número 2/2019, da Comissão Processante e certidão da sessão de número 361, sessão ordinária da 17ª legislatura, realizada em 8 de outubro de 2019. Vejam, excelências, que, juntamente com a contestação, foi encaminhada a cópia do pedido de adiamento e do relatório de votação do pedido de adiamento. Não passa, portanto, de excesso de preciosismo e de formalidade desnecessária a juntada da ata de uma sessão que, aliás, nem é documento oficial ou legalmente exigido. Abre parênteses, os anais legislativos não constam entre os documentos de produção obrigatória por lei, fecha parênteses. Além do mais, conforme se verifica no processo contido, documento externo número 365/2019, o adiamento, que é o fato constante na sessão em questão, ocorreu antes do recebimento da denúncia pela Câmara Municipal. Qual o prejuízo para a defesa do agravado em supostamente não poder analisar os anais de uma sessão que ocorreu antes da leitura da denúncia e do recebimento pela Câmara Municipal e na qual nada de relevante foi decidido? E, de qualquer forma, assim como o agravado teve acesso aos atos do processo, tendo juntado cópia dele na ação de mandato de segurança, poderia ter dito fácil acesso aos anais, ata, sessão legislativa número 358, que, repita-se, ocorreu antes da sessão em que a denúncia foi recebida e da qual ela recebeu cópia integral com a notificação. Calha observar que o agravado é ex-vereador e tem pleno conhecimento de todas as atas das sessões da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Então, estão disponíveis para consultas no site da Câmara Municipal, abre parênteses, www.câmaracaxias.com.br,
rs.gov.br, fecha parênteses, bastando acessar os links, sessões e registros. De toda sorte, o agravado sequer alega que lhe foi negado acesso àquela ata, quando da retirada de cópias do processo, o que prova que o alegado prejuízo nunca existiu. 4. Da necessidade da antecipação da tutela recursal. A decisão agravada deverá ser imediatamente reformada, pois, ao contrário do afirmado, a suposta irreversibilidade da medida liminar deferia no juízo monocrático não o é, podendo causar grave e irreparável prejuízo. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo de 90 dias para a conclusão do processo de cassação do mandato de prefeito municipal, contados da notificação, é peremptório, não se suspendendo nem interrompendo. 2 pontos. Abre aspas. Administrativo, processo de cassação de vereador, decreto-lei número 201/67, prazo decadencial. 1. A regra disposta no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. Não obstante cuidar do processo de cassação de mandado de prefeito, aplica-se aos vereadores nos termos do artigo 7º deste diploma normativo. 2. O processo de cassação do vereador deve transcorrer em até 90 dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do artigo 5º, inciso 7º, do Decreto 201/67. Este prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado. Precedentes. 3. Recurso especial provido, abre parênteses, RESP 893.931/SP, relator ministro Castro Meira, segunda turma, julgado em 20 de 9 de 2007, DJ 04/10/2007, página 220, fecha aspas. Administrativo. Recurso em mandato de segurança, processo de cassação de prefeita municipal, decreto-lei nº 201/67, prazo decadencial, 90 dias, apresentação espontânea, termo inicial, possibilidade de extrapolação do lapso nonagesimal, ilegalidade da perda do mandato, existência de direito líquido e certo a reintegração do cargo. 1. Investindo-se a cassação de mandato eleitoral da característica de ato principalmente político, o controle pelo judiciário fica restrito à perseguição da inconstitucionalidade, ilegalidade e inobservâncias regimentais. 2. O processo de cassação de prefeito municipal deve transcorrer em 90 dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do artigo 5º, inciso 7º do Decreto-Lei nº 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado. Precedente. R especial 893.931/SP. Relator ministro Castro Meira, segunda turma, DJ 4 de outubro de 2007, 4/10/2007. 3. Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais, sujeitos a processo de cassação, uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo. 4. É ilegal a perda do mandato da prefeita do município de Carmo do Rio Claro, /MG, Minas Gerais, porquanto extrapolado o lapso nonagesimal previsto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 201/67 para a conclusão do processo de cassação. 5. Isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da apresentação espontânea da hora recorrente, abre parênteses, 10 de 9 de 2012, por meio de advogado, e não na data
de sua notificação feita em 8 de 4 de 2013. O termo final, por sua vez, ocorreu em 15 de 6 de 2013, com a publicação do ato de perda do mandato. Meia dúzia. Recurso em mandato de segurança a que se dá provimento para declarar a ilegalidade do decreto legislativo número meia dúzia de 15 de 6 de 2013 e, por conseguinte, determinar o retorno da impetrante ao cargo de prefeita do município de Carmo do Rio Claro, aí parênteses, RMS 45.955/MG. Relator, ministro OG Fernandes, da segunda turma, julgado em 7 de 4 de 2015, DJE 15 de 4 de 2015. Não se suspendendo nem se prorrogando os prazos do Decreto-Lei nº 201/67 e já tendo decorrido a notificação do agravado, a repetição do ato com novo prazo para a defesa, 10 dias, e novo prazo para parecer prévio, 5 dias, poderá levar a eventual decadência antecipada do processo, caso não se consigam vencer os exíguos 90 dias do artigo 5º, inciso 7º, da legislação de regência, especialmente porque, se a cassação do mandato ocorrer, poderá haver recurso ao Tribunal de Justiça, que poderá não reconhecer a suspensão do prazo fundamental na liminar concedida pelo juiz monocrático. Em outras palavras, em vez de 90 dias para a conclusão do processo, em caso de prosseguimento da denúncia, a comissão processante terá 90 dias, no mínimo, 15 dias a menos, fora o prazo necessário para notificar novamente o agravado, fecha parênteses, para analisar o processo, se caso de prosseguimento, além do risco do processo ser arquivado por decisão judicial, se extrapolado aquele prazo, considerando a interrupção causada pela decisão do juízo monocrático. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a manutenção da decisão agravada, portanto, é evidente.